Prezados do canal Sociedade Legal, vamos falar sobre os brasileiros que estão na faixa de Gaza diante desse conflito entre o Hamas e Israel. Os brasileiros, né, e a diplomacia brasileira estão se queixando que agora saiu a quarta lista em que os brasileiros não foram liberados para cruzar a fronteira, né? Israel diz que não depende só dele, né? Dá desculpa, não fala muito de forma conclusiva do que está acontecendo, né? É uma situação meio estranha essa liberação, porque às vezes pedem para o Catar, acho que para o Catar intermediar a situação com o Hamas, o Egito também tem que concordar e depois o Israel liberar. Mas nesse caso me parece que é Israel, né, que não quer liberar os brasileiros. Que na verdade são acho que 33 brasileiros, só que eu acho que deve ser uns 10, 15 brasileiros. Os outros são os cônjuges, que são palestinos, e os filhos, né? Então, efetivamente, acho que naturalizados são uns 10 brasileiros que estão lá naquela faixa de Gaza. E Israel não quer liberar. O que me parece disso aí? O que aconteceu? O Brasil estava presidindo o Conselho de Segurança da ONU, né? E o Brasil fez uma resolução, né, que foi vetada pelos Estados Unidos, em que pedia um cessar-fogo, né, o respeito aos direitos humanos dos civis, né, que não estão envolvidos, né, tentou de forma legítima, né, e de forma compreensiva tentar evitar mais mortes, né? Mas isso aí condenou os atos terroristas, né? Mas não não configurou o Hamas como uma entidade terrorista, né? E isso aí irritou muitos israelenses lá no Conselho de Segurança, né, que o Brasil estava presidindo, né? E isso aí tá sendo uma represália, na verdade, né? É um castigo que estão fazendo com esses brasileiros lá e os seus familiares, não autorizando a saída de Gaza, os israelenses. Né? Na verdade, eles já receberam as informações e devem ter colocado em stand-by, deixa na espera aqui, né? Os países em que colaboraram com Israel, né, e que se manifestaram a favor ou até que se abstiveram, né, os seus compatriotas já foram, já foi pedido a liberação, já saíram, né? E o Brasil já é a quarta lista e não tá, né? E aí a diplomacia brasileira está entrando em contato, querendo saber, por causa do critério. Não, o critério é que isso aí é uma represália israelense devido às resoluções que o Brasil fez no Conselho de Segurança, né? Em não classificar o Hamas como terrorista e a questão da autodefesa, né? E também a, a, o cessar-fogo, né? Então isso aí é muito triste, é uma forma de punir, né, esses os cidadãos desses estados que não estiveram tão afinados, né, com a questão de Israel, né? Então os brasileiros não têm prazo para sair disso aí, né? O Brasil não tem condição de fazer uma operação para resgatá-los, nem né? Não vai se opor ao Estado israelense, não, né? Por exemplo, mandar uma fragata lá em um barco lá na praia para pegar os brasileiros, combinar com eles lá e resgatar, não vai fazer isso aí, né? Então vai depender dessa situação. Talvez, eu não sei se é uma boa ideia ou não, talvez seria bom
pedir para os brasileiros que estão lá filmar toda aquela situação que está ocorrendo lá e mandar para os jornais no Brasil, né? Os vídeos, né? Do que tudo está acontecendo lá na faixa de Gaza, né? Para as rádios e para as televisões, quando vê uma forma de pressionar, né? Ou até pode ser uma questão contrária. Eles estão colocando, mandando vídeos sobre essa situação, então a gente não vai liberar eles. Eu não sei, né? Mas já que eles já estão nessa situação e não foi dado um prazo para eles sair, talvez fosse um método, né? Os brasileiros estão lá, filmar o que está acontecendo o dia a dia lá da faixa de Gaza, né? Mas é isso aí. O governo de Israel é um governo atualmente de extrema direita, eles dizem, né? E eles agora estão trancando essa saída ali por Rafah, né? Para o Egito. E isso aí não tem que mudar. Talvez o, o consulado, a diplomacia brasileira, eu não sei, né? Porque eles estão dizendo de critério. Ah, quais são os critérios? Não, não existe critério. Não tem critério, né? 400 americanos já saíram, né? E aí é isso que eles querem fazer. Eles querem dificultar, né? E querem punir aquelas pessoas lá, os, os cidadãos daqueles países que não foram favoráveis a ele no Conselho de Segurança. Talvez a diplomacia brasileira deveria escancarar isso aí. Olha, eles estão punindo os brasileiros porque a gente foi e divulgar isso aí, né? Falar, os diplomatas, não sei se é bom ou não, mas falar, ó, Israel tá prendendo os brasileiros lá porque a gente foi contra no Conselho de Segurança, a gente não disse o que eles queriam escutar, né? E tentar, dessa maneira, pressionar as autoridades e o governo israelense para liberar os brasileiros, né? Mas é isso que vai acontecer, né? Então era isso. Boa noite.